Olá, paz de Cristo, irmãos. Bom dia a todos. Vamos fazer a leitura devocional de hoje, que está no texto de Lucas, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. Amém? Uma palavra bastante conhecida, só que eu não quero falar de alguns pontos dela aqui, né? Alguns pontos muito colocados dentro desse texto. Eu quero falar de coisas simples, de 2 ou 3 coisas simples que o Senhor colocou no meu coração, né, nessa manhã, acerca dessa palavra. A primeira é que a gente está falando aqui de pescadores experientes, né? A história vai dizer que eles entraram, eles planejaram, eles colocaram uma meta ali. Olha, nós precisamos ir pescar, né? Alguns objetivos tinham por trás disso, a alimentação da sua família, né? Eles sobreviviam daquilo ali. O plano foi: vou ir ao mar e vou pescar. Pescadores experientes, pescadores que sabiam o que estavam fazendo. Só que a Bíblia diz que eles não pegaram nada. E é o que Pedro responde, né? Simão Pedro responde para Jesus: Mestre, a gente ficou a noite toda e a gente não pegou nada. Mas, sobre a tua palavra, nós vamos ir lá e lançar as redes. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que nós não devemos fazer nada somente segundo a nossa direção, segundo o nosso conhecimento, segundo a nossa sabedoria, segundo aquilo que a gente acha que é certo. Mesmo que a gente entenda do assunto, mesmo que a gente se ache autossuficiente acerca de qualquer coisa, nós devemos sempre levar essas questões ao Senhor e pedir a direção dele. E foi isso que Jesus fez. Pedro fez, né? Ele falou: Senhor, segundo a tua palavra nós lançaremos a rede. E quando a Bíblia diz que Pedro confiou na palavra do Senhor, a Bíblia diz que assim, algo muito interessante, e fazendo assim como? Confiando na palavra do Senhor, confiando, né, na ordem de Cristo em lançar novamente a rede, colheram uma grande quantidade de peixes que quase rompiam-se as redes, né? Ou seja, quando a gente confia no Senhor, quando a gente vai pela direção dele, é isso que a gente colhe. A gente é bem-sucedido nos nossos projetos, nós somos bem-sucedidos, né, nos nossos objetivos, quando a palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa direção, né? E a Bíblia diz que foi maravilhosa essa pesca porque realmente foi uma quantidade muito grande de peixe. Só que eu aprendo aqui, até aqui eu aprendo sobre a questão da confiança, né? Que nós devemos confiar no Senhor e não na força do nosso braço. Que nós devemos persistir, né? Se você tem aí no seu coração algo que você acha muito importante, que você precisa realizar, tenha persistência. E trazendo para a vida espiritual, isso é uma das coisas mais importantes na nossa vida. Nós temos que persistir, porque nem sempre as coisas vão ser só boas, né? Nem sempre vão ser só alegrias, vão ter tribulações. O que Cristo está nos ensinando aqui, o que ele ensinou para Pedro,
Persista, porque quem está à frente sou eu. Precisa de persistência. E eles persistiram, confiaram no Senhor e foram segundo a direção dele. A palavra diz que eles foram bem-sucedidos, que era tanto peixe que quase arrebentaram as redes, né? E no final de tudo, o último aprendizado aqui para hoje, nessa palavra, a Bíblia diz que depois que houve a pesca, né, eles precisaram até de ajuda para levar a quantidade de peixes. Algo muito interessante vai acontecer. Pedro vai se aproximar de Jesus e fala: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou sou um homem pecador. E Jesus vira para ele e fala assim: E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens, né? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Isso aqui é muito interessante, porque aquilo que a princípio era o ponto principal, era o objetivo crucial ali para eles, agora aqui já não importa mais, porque segundo a direção de Cristo, vivendo segundo a palavra de Cristo, recebendo as instruções de Cristo e confiando nele, eles viram que todas aquelas coisas que a princípio levaram eles até Jesus já não são mais importantes, já não são mais as prioridades, né? Ainda que tivessem conquistado, a prioridade foi Cristo. Ainda que tivessem alcançado os objetivos, a prioridade agora é Cristo. E é isso que tem que acontecer na nossa vida, irmãos. Nós temos muitos projetos, temos muitos sonhos. O Senhor quer, né? O Senhor deseja abençoar as nossas vidas, mas nós não devemos nunca, jamais deixar de ter Cristo como a nossa prioridade, né? Persistir em ouvir a voz dele, em seguir a direção dele, porque no final ele vai nos direcionar, né, aquilo que nós precisamos, mas o nosso coração precisa estar atento, entender que por mais coisas que nós venhamos a conquistar, por mais peixes que a gente venha a pegar, Cristo, estar perto dele deve ser o primordial, né? É o que deve contar mais na nossa vida, o que tem que sobressair mais na nossa vida, amém? Que os irmãos possam ficar com essa palavra e é isso. Confiança, persistência, direção de Deus, né? E prioridade dele na nossa vida. Amém? E na paz.